Para falar sobre redução da maioridade penal, não tem como não falar sobre o sistema prisional atual. Hoje o Brasil vive uma situação catastrófica quando se fala em sistema prisional. Por quê? Porque nós temos cerca de 716 mil pessoas presas. 716 mil pessoas presas. Isso no ranking de maior população carcerária mundial, o Brasil é o terceiro. Primeiro é Estados Unidos, segundo China e Brasil em terceiro. Agora imagina se for aprovada a diminuição da maioridade penal, o Brasil em meses ou no máximo um ano já vai tomar essa primeira colocação. Vai ficar entre o primeiro assim durante muito tempo. Primeiro nesse ranking completamente negativo. Então, como está? O sistema prisional atual ele está completamente falido. Ele está completamente sucateado. Por quê? Porque quando se prende uma pessoa, quando uma pessoa ela é posta em cumprimento de pena privativa de liberdade, o objetivo final dessa pena é a reintegração dessa pessoa à sociedade, ou seja, é fazer com que essa pessoa reflita sobre o seu ato e volte a conviver em sociedade de uma forma ética e correta, né? Então, quando o sistema prisional não alcança esse objetivo que diz que é o motivo de prender, né? Um dos motivos é prender, a partir do ato infracional tem que prender para que se alcance a reintegração dessa pessoa. Então, se não alcança, está falido. Se não alcança, está falido. Aí como que nós podemos entender que não é alcançado? Por quê? Porque o nível de reincidência criminal, o nível de reincidência gira em torno de 70% a 80%. Ou seja, numa matemática simples, a cada 100 pessoas que saem das unidades prisionais, 70 a 80 voltam para o crime. Então, entre 70 e 80 que voltam para o crime, para que nós vamos colocar jovens de 16 anos a conviver junto com pessoas que tendem a voltar a cometer novos crimes? Primeiro, nós temos que resolver a situação do sistema prisional atual, que está completamente catastrófica. Antes de resolver, não tem como colocar mais ninguém. Por quê? Porque se você abre esse leque de infinito número de jovens, entendeu? A cumprir pena, isso você contribui de uma forma a nunca resolver o problema do sistema prisional. O sistema prisional nacional do Brasil está completamente batido e sucateado. E se você for ver, são determinadas classes de pessoas que estão dentro do sistema prisional. São determinadas raças, ou seja, a polícia, as pessoas que prendem são seletivas, as pessoas que estão cumprindo pena são, hipoteticamente, as pessoas que algumas outras pessoas não querem que estas estejam em convívio com a sociedade. Ou seja, você, ao invés de resolver um problema, ao invés de você promover uma solução, você esconde essas pessoas, você engaiola essas pessoas, e isso traz uma certa insatisfação, isso traz uma certa revolta para essas pessoas que estão cumprindo pena. E esse é um dos motivos que gira em torno de 70% a 80% o nível de reincidência. Entendeu? Porque você coloca essas pessoas dentro do sistema prisional, são grandes gaiolas, que lugar para 6 pessoas tem 30, 40, e isso qualquer unidade, qualquer CDP que você for ver, você percebe a superlotação, e essa superlotação tem um motivo, porque quanto maior o número de presos dentro de uma unidade, mais barato fica para se manter, e quanto mais barato fica, mais dinheiro sobra. Então isso é muito complicado. Então, diminuir a maioridade penal não diminui o crime, isso é fato. As pessoas, esses aproximadamente 74% dos analfabetos funcionais que não conseguem compreender o resultado desse ato, entendeu? Tem que entender claramente que diminuir a maioridade penal não diminui o crime, apenas vai colaborar para a manutenção do crime. Apenas vai colaborar para criminalizar mais esses jovens. Então, a prisão ela criminaliza, e o sistema ele promove isso.
Por quê? Porque ele não tem um retorno digno. A pessoa já sai de dentro da unidade prisional completamente desestruturada, psiquicamente, totalmente desestruturada. Ela não sabe nem para o que vai fazer da vida. Ela encontra na sociedade grande preconceito, entendeu? Grande preconceito. Então, uma das formas para diminuir o crime é nós sermos ousados a ponto de romper com o preconceito. Porque se nós sabemos que entre 70% a 80%, ou seja, novamente numa matemática simples, se a cada 100 pessoas que saem do sistema prisional, 70 a 80 delas voltam a cometer novos crimes e consequentemente voltar para dentro das prisões, essas pessoas não conseguiram trabalho, essas pessoas não conseguiram se estabelecer na sociedade. Então, por quê? Porque encontraram muito preconceito, porque encontraram portas fechadas, e o crime está sempre de porta aberta. Então, para que nós vamos colocar uma porta para que os jovens entrem por este caminho que praticamente não tem volta? Então, a reintegração ela não é alcançada. Então, para que nós consigamos diminuir o crime, nós temos que investir em educação. Sim, esse é o motivo, esse é uma das ideias. Minimizar o preconceito e investir em educação. Porque se você fala, isso, olha, está muito claro, se você diz que quer abrir um leque para que os jovens de 16 anos vá cumprir pena, isso é muito complicado, porque você está inconscientemente ou conscientemente dizendo que você vai ter que construir novas cadeias, entendeu? Porque se você diz que os jovens de 16 anos vão poder cumprir, vão cumprir pena em presídios, todos os presídios estão lotados. Existem 716 mil pessoas presas aproximadamente, e todas as unidades comportam em torno de 350 mil pessoas. Então tem praticamente o dobro de pessoas em um lugar que hipoteticamente comportaria um número X de pessoas. Então se fala que ao invés olha só, olha o raciocínio, estão dizendo que para diminuir o crime nós temos que construir novas cadeias, ao invés de promover a educação. Construir novas escolas? Não sei. Promover esses professores, fazer com que esses professores, a educação venha a ser uma educação de qualidade, para que venha criar nesses jovens um senso ético, moral, crítico e construtivo, para que eles mesmos venham entender que caminhos eles querem seguir. Então, a diminuição da maioridade penal é uma grandíssima ignorância, é uma situação que verdadeiramente é uma perdição. Por quê? Porque quanto mais prende, mais evolui o crime. Quanto mais pessoas passam pelo sistema prisional, mais elas vão crescer na vida do crime, e consequentemente uma pessoa que sai do sistema prisional e não é recolocada no mercado de trabalho, não tem um aparato da sociedade, ela vai reincidir, ou seja, vai te fazer de vítima ou me fazer de vítima. Então a ideia é o que? É promover oportunidade. Quanto maior for o número de pessoas clamando a punição, menor é o número de pessoas que têm um senso ético e moral, crítico e construtivo. Então essa é a minha opinião. Diminuição da maioridade penal é o mesmo que você querer apagar o fogo com gasolina. Essa é a minha opinião, reflita nisso.